Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Homeocast. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante e que gera bastante debate: o uso da homeopatia no tratamento do transtorno do espectro autista, o TEA. Mas e aí, será que ela realmente ajuda? Quais são os riscos? Quais são as evidências científicas por trás dessa prática? É sobre isso que a gente vai trazer um papo hoje. Meu nome é Raíssa. Meu nome é Yasmin Brito. Meu nome é Kawane Marcelli. Meu nome é Yasmin Sandroni. E o meu é Nathalie Andrade. É importante lembrar que a gente escolheu esse tema pois é algo que está muito em alta hoje em dia, né? Os casos de autismo têm crescido de forma significativa em todo o mundo, o que torna essencial ampliar o debate sobre as diferentes formas de cuidado e acompanhamento. Existem até alguns estudos sobre isso, como por exemplo o CDC, que mostra que a prevalência atual é de uma criança autista para cada 31 nascidas, o que demonstra um aumento nos diagnósticos e na busca por tratamentos eficazes e humanizados. Discutir esse assunto ajuda a desmistificar o TEA, a promover a inclusão e, principalmente, a garantir que as pessoas com autismo recebam um tratamento adequado, individualizado e baseado em evidências. Além disso, trazer esse tema à tona contribui para que a sociedade compreenda melhor as necessidades dessas pessoas e para que se fortaleçam políticas públicas e práticas de saúde mais humanas e acessíveis. Yas, você consegue falar pra gente um pouco sobre o que é o autismo? O transtorno de espectro autista, o TEA, é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades de comunicação, interação social e comportamentos repetitivos. O termo espectro indica a grande variação dos sintomas e níveis de suportes necessários. Exatamente, é importante ressaltar que o diagnóstico precoce é essencial, porque o autismo pode impactar várias áreas da vida, como a linguagem, a coordenação motora e as habilidades cognitivas. Embora existam terapias comportamentais e de estimulação que ajudam bastante, ainda não existe um medicamento específico que trate a causa do autismo. O TEA, ele se manifesta de forma muito diferente de cada pessoa. Tem crianças que apresentam dificuldades mais leves na comunicação ou outras com desafios mais intensos na interação social e no comportamento, isso de acordo com cada seu nível de suporte. E é justamente por isso que a homeopatia desperta tanto interesse. Ela também segue a ideia de um olhar individualizado e de forma completa para cada indivíduo, considerando tanto os aspectos físicos quanto emocionais e psicológicos. Gente, basicamente o que é uma homeopatia? É a terapia que busca tratar o paciente num todo, considerando o corpo e a mente. Ela utiliza substância altamente diluída, escolhida de acordo com os sintomas de cada pessoa. Diferente da medicina convencional, que só foca em tratar a doença em si, a homeopatia foca no indivíduo e a ideia é de estimular a capacidade natural do corpo, ou seja, do organismo, né, de se equilibrar. Gente, é muito importante lembrar que a gente escolheu a homeopatia no tratamento do TEA, mas não somente como uma única forma. Ela é uma prática complementar, ou seja, ela não veio para substituir o acompanhamento médico-terapêutico, mas sim para somar. Ela ajuda no equilíbrio geral da pessoa. É importante ressaltar que a homeopatia ela foi criada pelo médico alemão Samuel Hahnemann em 1796. Seu princípio básico é a semelhança. Substâncias que causam sintomas em pessoas saudáveis podem curar sintomas semelhantes em pessoas doentes. Para aprofundarmos mais ao tema que a Rai comentou, trouxemos alguns casos clínicos que mostram resultados promissores. Kawane, você pode iniciar citando algum? Claro! Gila, em 2022, analisaram 20 casos de crianças com autismo tratadas de forma individualizada. Após um ano de acompanhamento, observaram a melhora estatisticamente significativa nos domínios de comunicação, sociabilidade e comportamento físico e cognitivo. Os medicamentos mais utilizados incluíram calcária carbônica, natro muriático e tubérculino. Outro estudo interessante é o de Dora, 2024, publicaram um relato de caso recente de uma criança de 5 anos com autismo moderado. Durante o tratamento homeopático, a criança apresentou melhora gradual na interação social, na comunicação e na regulação do comportamento, mostrando assim o potencial da homeopatia como terapia holística integrada. Meninas, durante algumas pesquisas, vi um estudo da Georgia Fonseca que acompanharam 30 crianças, mas o artigo apresenta evolução de 7 delas, que foram avaliadas 2 vezes usando um teste PEPR, que é o perfil psicoeducativo revisado. O primeiro teste foi aplicado antes de iniciar o tratamento homeopático, o segundo entre 4 a 10 meses depois. Os medicamentos foram escolhidos de forma individualizada, de acordo com as características e sintomas de cada criança. Além disso, os pesquisadores também usaram organoterápicos, que são medicamentos preparados a partir do tecido ou órgão específico, recolhidos com base em estudos sobre as áreas cerebrais mais afetadas no autismo.
Os resultados foram bem animadores. O estudo mostrou uma interferência positiva da homeopatia no desenvolvimento cognitivo e na condução das crianças. Os pesquisadores perceberam grande melhora nas habilidades motoras e cognitivas e sugerem que o tratamento seja estudado em uma população maior para confirmar esses efeitos. Esse estudo foi conduzido pela Georgia Fonseca, assim comentado anteriormente, em 2008 e teve como título o efeito da medicação homeopática no desempenho cognitivo e motor das crianças autistas. Eu também pesquisei sobre um estudo realizado por Fibert em 2016. Eles compararam 20 crianças com TDAH, muitas delas com sintomas associados ao espectro autista, tratadas com homeopatia, a um grupo que recebeu apenas cuidados convencionais. O grupo homeopático demonstrou uma melhora significativa em atenção, impulsividade e comportamento escolar, sugerindo então que o método pode ter um impacto positivo em distúrbios do neurodesenvolvimento. Uma curiosidade importante é que essa visão integrativa ela é o futuro da saúde. Entender que o corpo e a mente estão conectados e que cada paciente é um universo único. O importante é garantir a qualidade de vida, a autonomia e o bem-estar. Meninas, com base nisso, algum de vocês tem uma opinião que possa agregar ao podcast, com base nos casos que foi lido, algo que vocês queiram relatar? Eu acho que seria interessante ressaltar também que a homeopatia já foi incorporada no Sistema Único de Saúde, no SUS. Então, a pessoa que for buscar o tratamento ou os familiares já não precisam mais estar pagando para isso, já podem usar gratuitamente. Nossa, isso é muito interessante, né? Porque tá mostrando que além de ser uma prática complementar, ela também está se tornando mais ampla, né? Tá garantindo acesso a todos os tipos de pessoas, porque, de fato, não são todas as pessoas que conseguem arcar com os custos da homeopatia, justamente por ser essa prática complementar e não tão usada comparada à medicina convencional. É muito interessante saber que está sendo disponibilizada dessa forma mais acessível para essas pessoas. Mas também é de grande importância lembrar que todos esses estudos que foram citados, todos esses casos, eles são de breves pesquisas, né? Então são estudos que ainda estão sendo realizados ou que foram realizados, mas não foram de fato concluído. Então não tem nada que garanta de uma confirmação de que realmente a homeopatia ajuda em tal coisa do autismo. A gente está mais conversando sobre um futuro possível para o tratamento do autismo. Eu acho que realmente é um tratamento possível, acho que é um tratamento interessante e eu acho que é uma nova forma de ver, né, de ver esse espectro, entendeu? De começar a ajudar essas pessoas, das pessoas que lidam com elas, conseguirem um novo caminho para poder tratar os sintomas e ter uma melhoria de pessoas que sofrem com esse espectro. Gente, até é bom ressaltar que o diagnóstico precoce do autismo é nos primeiros anos de vida, né? Eu tava lendo aqui que é entre 2 e 4 anos de idade. Quanto mais cedo for diagnosticado o autismo, né? Melhores são o resultado no tratamento, tanto com medicamentos alopáticos, tanto como medicamentos homeopáticos. Então isso volta na fala da Yas no começo do podcast, né? De que realmente o diagnóstico precoce é de extrema importância. Então, hoje a gente vê que é muito negligenciado, né, esse tratamento, esse diagnóstico. Muitos pais não querem aceitar, por exemplo, que o seu filho tem, né, esse espectro e tudo mais. E como eu disse, está sendo muito comum. Então, hoje em dia é muito normal uma pessoa nascer com diferentes graus, né, desse espectro. Então, é uma coisa que tem que ser cuidada, tem que ser tolerada. E também tem que saber que cada pessoa tem o seu estilo, sua forma de agir, sua forma de pensar e sua forma de ser tratada. Eu acredito que existe também uma grande negligência em relação a pessoas adultas com o autismo, porque a gente aborda tanto sobre crianças, mas a gente não vê uma pessoa adulta que é diagnosticada e que segue com esse tratamento. Muitas pessoas adultas negligenciam o próprio tratamento. É mesmo. Parece que as pessoas hoje em dia elas não querem aceitar, né? Sim. Então é muito interessante a gente trazer essa prática complementar para que as pessoas que antes eram contra ou de certa forma não conheciam ou não acreditavam no tratamento convencional, talvez testar, né, a homeopatia como tratamento. Como a Yas Brito tinha comentado no começo do podcast, o SUS já traz isso como uma forma de tratamento complementar. Então é bem interessante, porque às vezes as pessoas não têm uma condição tão grande para procurar clínicas particulares, né, psiquiátricas, de psicologia, para conseguir usar isso como um complemento. E o SUS já traz isso, é uma alternativa muito bacana. Então, e o foco principal disso, né, é permitir que mais pessoas tenham acesso para que dessa forma os estudos se ampliem e que a gente, quem sabe, daqui a uns anos tenha uma confirmação exata de que realmente funcione e conseguir ajudar, né, a vida de diversas pessoas. Também é
acontecem de muitos pais não quererem agregar já, ou então estudar se o filho realmente tem um espectro de transtorno autista por conta de muito preconceito, né? Às vezes a pessoa se fecha nesse preconceito que não vai ser uma pessoa inteligente, que não vai conseguir até sair de casa, ter relacionamentos... Né? Isso, dependente, ter relacionamentos comuns do dia a dia, com amigos, relacionamentos. E aqui a gente trouxe pessoas famosas com TEAs, então pessoas muito mundialmente conhecidas com esse transtorno. Alguns conhecidos incluem o físico Albert Einstein, também com possível diagnóstico retrospectivo, o inventor Nikola Tesla e o empresário Elon Musk, que revelou publicamente ter autismo leve. Gente, um fato importante também a ser comentado é que os medicamentos homeopáticos vêm de fontes naturais, mas eles passam por diluições e dinamizações sucessivas. Isso significa que não há dose química tóxica. E o foco é estimular a energia vital do organismo a encontrar o equilíbrio. Então a gente consegue ter uma noção, né, de que na homeopatia o que é priorizado mesmo é a energia, né? A energia daquele medicamento que pode agregar à vida da pessoa. E é importante lembrar que essa homeopatia, como citado no começo, ela tem que estar associada a outras coisas. Ela não pode ser unicamente utilizada por esse tratamento. Então ela pode estar associada, por exemplo, a programas como a análise do comportamento aplicado, que é a ABA, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional e outras intervenções que compõem o cuidado multidisciplinar. Então essa combinação ela tem se mostrado especialmente eficaz para potencializar ganhos de socialização, linguagem e regulação emocional. Bom, a nossa conversa de hoje mostrou que a homeopatia pode sim ter um papel complementar no tratamento do autismo, desde que seja feita de forma responsável, com acompanhamento profissional e dentro de um plano multidisciplinar. O mais importante é lembrar que o cuidado do autismo vai muito além dos sintomas, envolve acolhimento, paciência, o entendimento de que cada pessoa no espectro tem um potencial e necessidades próprias. Bom, gente, é isso. Eu acho que a gente comentou tudo que a gente tinha pra comentar. Alguém mais tem alguma curiosidade ou... Bom, eu espero que de certa forma as pessoas tenham conhecimento sobre isso, né? Porque antes mesmo de a gente pesquisar sobre, não é uma coisa tão falada hoje em dia, né? É uma coisa interessante que eu acho que devia ser mais debatida. Então eu espero que de certa forma isso tenha trago, né, mais conhecimento para as pessoas ou uma vontade a mais de pesquisar sobre o assunto e quem sabe até mesmo desenvolver, né, novas práticas que complementem esse assunto. Quem sabe futuramente a gente não volta pra comentar de novo. Conversar um caso que realmente aconteceu. Quem sabe traz a professora também. Essa conversa ela é de suma importância para nós, né, que somos estudantes de farmácia, porque a gente tem essa matéria no nosso curso, então é algo que a gente está em contato no dia a dia e é algo que traz muito interesse pra gente, traz uma curiosidade de saber sobre esse tema. Então também foi uma das justificativas da gente ter escolhido ele para tratar aqui com vocês. Bom, esperamos que esse episódio tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre o tema e se quiser continuar essa conversa, compartilha com a gente sua opinião ou experiência sobre o assunto. E assim encerramos mais um episódio de hoje. Espero que tenham gostado da conversa e que tenha ajudado a entender melhor esse tema mega importante. E é isso, um beijo. Obrigada, gente. Obrigada, Até a tchau, próxima. Beijo.